Oração, capítulo 15. O exemplo de Jesus quanto à oração. Sigam o exemplo de Jesus, começando o dia com oração. Era nas horas de oração solitária que Jesus, na sua vida terrena, recebia sabedoria e poder. Que os jovens sigam o seu exemplo de encontrar na alvorada e no crepúsculo um tempo sossegado para a comunhão com o seu Pai do céu. E ao longo de todo o dia, que os jovens elevem o seu coração a Deus. A cada passo do nosso caminho ele diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41, verso 13. Se as nossas crianças pudessem aprender estas lições na manhã dos seus anos, que frescura e que poder, que alegria e que doçura seriam trazidos para a sua vida. As orações fervorosas de Jesus contrastam com as nossas fracas orações. De Cristo é dito: e posto em agonia, orava mais intensamente. Que contraste com esta intercessão pela majestade do céu apresentam as orações fracas e descuidadas que são oferecidas a Deus. Muitos contentam-se com um mero palavreado, mas poucos manifestam um anseio por Deus que seja sincero, fervoroso e afetuoso. Se Jesus necessitava de orar enquanto esteve na terra, quão mais necessitamos nós? Quando Jesus esteve na terra, ensinou seus discípulos a orar. Ensinou-os a apresentarem as suas necessidades diárias perante Deus e a lançarem todos os seus cuidados sobre Ele. E a garantia que lhes deu de que as suas petições seriam ouvidas é uma garantia também para nós. O próprio Jesus, enquanto habitava entre os homens, orava frequentemente. O nosso Salvador identificava-se com as nossas necessidades e fraquezas, no sentido de que se tornou um suplicante, num peticionário, buscando do seu Pai novas forças para poder apresentar-se preparado para o dever e para a provação. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão nas nossas fraquezas, tentado em todas as coisas como nós. Mas sendo aquele que não tinha pecado, a sua natureza recuava perante o mal. Ele suportou lutas e torturas de alma num mundo de pecado. A sua humanidade tornou a oração numa necessidade e num privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o seu Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentiu a necessidade de oração, quanto mais deveriam os mortais fracos e pecadores sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. Cristo debatia-se em oração fervorosa. Apresentava suas súplicas ao Pai com alto clamor e com lágrimas em favor daqueles pela salvação dos quais tinha deixado o céu e tinha vindo a esta terra. Portanto, como é apropriado, sim, como é essencial que os homens orem sem desanimar. Jesus orou por força para suportar as provações. Poucos seguirão o exemplo do nosso Salvador, empenhando-se em oração fervorosa e frequente a Deus, tendo em vista obter poder para suportar as provações e para realizar os deveres cotidianos desta vida. Cristo é o capitão da nossa salvação, e pelos seus sofrimentos e pelo seu sacrifício, deu um exemplo a todos os seus seguidores de que a vigilância, a oração e o esforço perseverante eram necessários da sua parte, caso quisessem representar corretamente o amor que habitava no seu peito em favor da raça caída. A força de Jesus provinha da oração. A força de Cristo residia na oração. Ele tinha assumido a humanidade, levou as nossas fraquezas e tornou-se pecado por nós. Cristo retirava-se para os bosques ou para as montanhas, deixando para trás o mundo e tudo o mais. Ficava a sós com seu Pai. Com intenso fervor derramava suas súplicas e exercia toda a força da sua alma para agarrar a mão do infinito. Quando novas e maiores provações se lhe deparavam, fugia para a solidão das montanhas e passava toda a noite em oração ao seu Pai Celestial. Uma vez que Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas, se imitarmos o seu exemplo, empenhando-nos em oração fervorosa e importuna a Deus, para que possamos ter força no nome daquele que nunca cedeu às tentações de Satanás,
e possamos resistir às artimanhas do inimigo, não seremos vencidos por ele. Numa vida totalmente devotada ao bem dos outros, o Salvador necessitava de se retirar das vias concorridas e das multidões que o seguiam dia após dia. Devia desviar-se de uma vida de atividade incessante e de contato com as necessidades humanas para ir em busca de retiro e de comunhão completa com seu Pai. Identificando-se conosco, partilhando as nossas necessidades e as nossas fraquezas, dependia totalmente de Deus, e no lugar secreto da oração procurava força divina para que pudesse avançar preparado para o dever e para a provação. Num mundo de pecado, Jesus suportou lutas e tortura de alma. Em comunhão com Deus, podia alijar as mágoas que o estavam a esmagar. Aqui, ele encontrou conforto e alegria. Em Cristo, o clamor da humanidade alcançou o Pai de piedade infinita. Enquanto homem, ele suplicou perante o trono de Deus até que a sua humanidade foi carregada com uma corrente celestial que deveria ligar a humanidade com a divindade. Através de comunhão contínua, recebia a vida de Deus para que pudesse comunicar vida ao mundo. A sua experiência deve ser a nossa. Venham aqui à parte, ordena-nos ele. Se obedecermos à sua palavra, seremos mais fortes e mais úteis. Os discípulos procuravam Jesus e contavam-lhe todas as coisas, e ele encorajava-os e instruía-os. Se hoje tomarmos tempo para irmos a Jesus e lhe contarmos as nossas necessidades, não ficaremos desapontados. O homem de dores derrama as suas súplicas com forte clamor e com lágrimas. Ora por força para suportar o teste em favor da humanidade. Deve obter uma nova ligação com a onipotência, pois só assim para contemplar o futuro. E derrama os anseios do seu coração pelos seus discípulos, para que na hora do poder das trevas a fé deles não falhe. O orvalho pesa sobre a sua figura dobrada, mas não o nota. As sombras da noite rodeiam-no, mas não pensa na sua escuridão. Quando Jesus entrou no deserto, foi rodeado pela glória do Pai. Absorvido em comunhão com Deus, foi erguido acima da fraqueza humana. Mas a glória partiu, e ele foi deixado só para lutar contra a tentação. Esta pressionava-o a cada momento. A sua natureza humana recuava perante o conflito que o aguardava. Durante 40 dias jejuou e orou. Fraco e emaciado pela fome, exausto e perturbado pela agonia mental, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52:14. Agora era a oportunidade de Satanás. Agora achou que poderia vencer Cristo. Para o obreiro consagrado, há um consolo maravilhoso em saber que mesmo Cristo, durante a sua vida na terra, procurou seu Pai diariamente para obter novos suprimentos de graça necessária. E era a partir desta comunhão com Deus que ele saía para fortalecer e abençoar outros. Vejam o Filho de Deus prostrado em oração ao seu Pai. Embora seja o Filho de Deus, fortalece a sua fé pela oração, e pela comunhão com o céu obtém poder para resistir ao mal e para ministrar as necessidades dos homens. Sendo o irmão mais velho da nossa raça, conhece as necessidades daqueles que, cercados por debilidades e vivendo num mundo de pecado e de tentação, ainda desejam servi-lo. Ele sabe que os mensageiros que lhe parece bem enviar são homens fracos e pecadores, mas a todos os que se entregam completamente ao seu serviço, ele promete auxílio divino. O seu próprio exemplo é uma garantia de que a súplica fervorosa e perseverante a Deus com fé que leva a uma dependência total de Deus e a uma consagração sem reservas à sua obra, permitirá proporcionar aos homens a ajuda do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Cada obreiro que segue o exemplo de Cristo estará preparado para receber e para usar o poder que Deus prometeu à sua igreja para o amadurecimento da seara da terra. Manhã após manhã, à medida que os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor e renovam seus votos de consagração a Ele, Deus conceder-lhes-á a presença do seu Espírito, com seu poder reavivador e santificador.
Ao saírem para cumprir os deveres do dia, têm a garantia de que a ação invisível do Espírito Santo lhes permite serem consoladores de Deus. 1 Coríntios 3:9. A oração fortalecia Jesus para as provações. Cristo, o nosso Salvador, foi tentado em tudo como nós, no entanto não tinha pecado. Tomou a natureza humana sendo feito em forma de homem, e as suas necessidades eram as necessidades de um homem. Tinha necessidades físicas que precisavam de ser supridas, cansaço físico que necessitava de ser aliviado. Era pela oração ao seu Pai que ele se preparava para o dever e para a provação. Dia após dia, prosseguia nos seus deveres procurando salvar almas, e passava noites inteiras em oração em favor dos que eram tentados. Os momentos noturnos de oração que o Salvador passava na montanha ou no deserto eram essenciais para o preparar para as provações que ele deveria encarar nos dias seguintes. Ele sentia a necessidade de refrescar e de revigorar a alma e o corpo para que pudesse enfrentar as tentações de Satanás. E aqueles que estão a lutar para viver a sua vida sentirão a mesma necessidade. Enquanto Jerusalém estava envolta em silêncio e os discípulos tinham regressado aos seus lares para se revigorarem pelo sono, Jesus não dormia. As suas súplicas divinas ascendiam ao seu Pai em favor dos seus discípulos, para que pudessem ser guardados das más influências que encontrariam diariamente no mundo e para que a sua própria alma pudesse ser fortalecida e preparada para os deveres e para as provações do dia seguinte. A oração rejuvenescia Jesus. Os seus dias eram passados a ministrar às multidões que o pressionavam e a desvendar os sofismas dos rabinos, sendo que este trabalho incessante frequentemente o deixava tão esgotado que a sua mãe, os seus irmãos e mesmo os seus discípulos temiam que a sua vida fosse sacrificada. Mas, ao regressar ele das horas de oração que encerravam o dia trabalhoso, notavam um olhar de paz no seu rosto, o sentimento de renovação que parecia emanar da sua presença. Era de horas passadas com Deus que ele saía manhã após manhã para levar a luz do céu aos homens. A oração sustinha a vida espiritual de Jesus. Não foi apenas na cruz que Cristo se sacrificou pela humanidade. Andando ele a fazer o bem, Atos 10:38, a experiência de cada dia era um derramar da sua vida. Apenas de um só modo podia ser sustida uma vida como esta. Jesus vivia em total dependência de Deus e em plena comunhão com Ele. Os homens retiram-se uma ou outra vez para o lugar secreto do Altíssimo, colocando-se sob a sombra do Onipotente. Ali ficam durante algum tempo e o resultado é manifestado em atos nobres, mas depois a sua fé falha. A comunhão é interrompida e a obra de uma vida é desfigurada. Mas a vida de Jesus era uma vida de confiança constante, sustida por uma comunhão contínua, e o seu serviço a favor do céu e da terra era sem erros ou sem falhas. Enquanto homem, ele apresentava súplicas perante o trono de Deus, até que a sua humanidade era carregada com uma corrente divina que ligava a humanidade com a divindade. Recebendo vida de Deus, ele comunicava vida aos homens. A vida de oração de Jesus revela o segredo do poder espiritual. A vida do Salvador na terra era uma vida de comunhão com a natureza e com Deus. Nesta comunhão, ele revelou-nos o segredo de uma vida de poder. Jesus orava para se preparar para tarefas especiais. Jesus, quando se preparava para alguma grande provação ou para algum trabalho importante, recorria à solidão das montanhas, passava a noite em oração ao seu Pai. Uma noite de oração precedeu a ordenação dos apóstolos, e o sermão da montanha, a transfiguração, a agonia do julgamento e da cruz e a glória da ressurreição. Também nós devemos ter tempos postos de parte para meditação e oração, e para recebermos refrigério espiritual. Não valorizamos o poder e a eficácia da oração como deveríamos. A humanidade de Jesus tornou a oração numa necessidade. Dado a natureza humana em que estava sobre ele, Cristo sentiu a sua necessidade de força vinda do seu Pai. Tinha lugares escolhidos para a oração,
apreciava ter comunhão com o seu Pai na solidão da montanha. Neste exercício, a sua alma humana e santa era fortalecida para os deveres e para as provações do dia. O nosso Salvador identifica-se com as nossas necessidades e fraquezas, pois ele tornou-se num suplicante, num poderoso peticionário, procurando obter do seu Pai um novo fornecimento de força, de modo a sair revigorado e renovado, preparado para o dever e para a provação. Ele é o nosso exemplo em tudo. Ele é um irmão das nossas fraquezas, mas não possui as mesmas paixões. Sendo aquele que não tinha pecado, a sua natureza retraía-se perante o mal. Ele suportou lutas e torturas de alma no mundo de pecado. A sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Necessitava de todo o forte apoio e conforto divinos que o seu Pai estava pronto a comunicar-lhe, a ele que tinha para benefício do homem deixado as alegrias do céu e escolhido fazer o seu lar num frio e ingrato mundo. Cristo encontrou conforto e alegria na comunhão com o seu Pai. Nela podia alijar do seu coração o fardo de dores que o estavam a esmagar. Era um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Ao longo do dia trabalhava fervorosamente para fazer o bem a outros, para salvar homens da destruição. Curava os doentes, confortava os enlutados e trazia ânimo e esperança aos desesperados. Trazia os mortos de volta à vida. Após terminar o seu trabalho naquele dia, saía noite após noite da confusão da cidade e prostrava-se em algum bosque afastado em súplica ao seu Pai. Por vezes os raios brilhantes da lua resplandeciam sobre o seu corpo prostrado. E então, de novo, as nuvens e as trevas dissipavam toda a luz. O orvalho e a geada da noite repousavam sobre a sua cabeça e a sua barba, enquanto permanecia na atitude do suplicante. Frequentemente continuava a apresentar as suas petições ao longo de toda a noite. Ele é o nosso exemplo. Se nos pudéssemos lembrar disso e imitá-lo, seríamos muito mais fortes em Deus. Se o Salvador dos homens, com a sua força divina, sentiu a necessidade de oração, quanto mais deveriam os mortais pecadores e fracos sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. Quando Cristo era assaltado mais ferozmente pela tentação, não comia. Entregava-se a Deus e, através de oração fervorosa e de perfeita submissão à vontade do seu Pai, saía vencedor. Aqueles que professam crer na verdade para estes últimos dias, acima de qualquer outra classe de cristãos professos, deveriam imitar o grande exemplo no tocante à oração. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. A nossa mesa está frequentemente posta com luxos que não são saudáveis nem necessários, porque nós gostamos destas coisas mais do que gostamos da abnegação, da saúde e da sanidade mental. Jesus buscou com fervor força vinda do seu Pai. Isto era considerado pelo Divino Filho de Deus como algo mais valioso mesmo para si do que estar sentado à mesa mais luxuosa. Ele mostrou-nos que a oração é essencial para que se receba força para contender com os poderes das trevas e para que se realize a obra que nos foi atribuída. A nossa força é fraqueza, mas aquela que Deus dá é poderosa e tornará mais do que vencedores todos aqueles que a obtêm. Jesus tomava tempo para orar, por mais ocupado ou cansado que estivesse. Cristo não prestou um serviço limitado, não mediu o seu trabalho por horas. O seu tempo, o seu coração, a sua alma e a sua força foram dados para trabalhar em benefício da humanidade. Labutou ao longo de dias cansativos e durante longas noites prostrou-se em oração para obter graça e resistência, de modo a poder realizar uma obra mais vasta. Com clamor forte, com lágrimas, enviava suas petições ao céu, para que a sua natureza humana pudesse ser fortalecida, para que estivesse preparado para encontrar-se com o inimigo astuto em todas as suas artimanhas enganadoras, e para ser fortalecido de modo a realizar a sua missão de reerguer a humanidade. Ele diz aos seus obreiros: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João 13, verso 15.
Jesus orava de manhã cedo. À madrugada encontrava-o frequentemente em algum lugar isolado, a meditar, a pesquisar as Escrituras ou em oração. Com cânticos acolhia ele a luz da manhã. Com hinos de gratidão animava suas horas e trazia a alegria do céu aos esgotados pelo labor e aos desencorajados. Jesus tinha lugares específicos para orar. Tenha um lugar para oração secreta. Jesus tinha lugares escolhidos para comunhão com Deus, e nós também deveríamos ter. Necessitamos de nos retirar frequentemente para algum lugar, por mais humilde que seja, onde possamos estar a sós com Deus. Jesus orou em nosso favor. Jesus estava frequentemente fatigado pelo seu incessante labor, pela sua abnegação e pelo seu sacrifício pessoal, destinados a abençoar os sofredores e os necessitados. Passava noites inteiras em oração nas montanhas solitárias, não por causa da sua fraqueza e das suas necessidades, mas porque sentia a fraqueza da nossa natureza para resistir às tentações do inimigo, focadas nestes mesmos pontos em que vocês são agora vencidos. Ele sabia que vocês seriam indiferentes quanto aos vossos perigos e que não sentiriam necessidade de oração. Foi em nosso favor que ele derramou as suas orações perante o seu Pai, com alto clamor e lágrimas. Os discípulos de Jesus ficaram impressionados com os seus hábitos de oração. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele viveu, pensou e orou, não por si, mas por outros. Saía de horas passadas com Deus todas as manhãs para trazer a luz do céu aos homens. Recebia diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do dia, o Senhor acordava-o do sono, e a sua alma e os seus lábios eram ungidos com graça, para que ele a pudesse comunicar a outros. Eram-lhe dadas novas palavras, vindas da corte celestial, palavras que ele podia dizer no seu devido tempo aos cansados e oprimidos. O Senhor Jeová me deu, disse ele, uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Os discípulos de Cristo ficaram muito impressionados com as suas orações e com o seu hábito de comunhão com Deus. Um dia, após uma curta ausência do seu Senhor, encontraram-no absorto em súplica. Parecendo estar inconsciente da sua presença, continuou a orar alto. O coração dos discípulos foi profundamente comovido. Quando ele terminou de orar, eles exclamaram: Senhor, ensina-nos a orar. A oração do Senhor exibe beleza e simplicidade. Jesus ensinou aos seus discípulos que só a oração que irrompe de lábios sinceros, motivada pelas reais necessidades da alma, é genuína e trará as bênçãos do céu ao suplicante. Ele deu uma breve, mas abrangente oração aos seus discípulos. Esta oração, pela sua simplicidade bela, não tem paralelo. É uma oração perfeita para a vida pública e privada. É digna e elevada, mas tão simples que a criança sobre os joelhos da sua mãe a pode compreender. Os filhos de Deus repetem esta oração há séculos, mas ainda assim o seu brilho não foi obscurecido. Como uma gema de grande valor, ela continua a ser amada e acalentada. Esta oração é uma maravilhosa produção. Ninguém orará em vão se incorporar nas suas orações os princípios aqui contidos. As nossas orações em público deveriam ser curtas e expressar apenas as reais necessidades da alma, pedindo com simplicidade e com fé simples e confiante as coisas de que necessitamos. A oração que provém do coração contrito e humilde é o alento vital da alma que tem fome de justiça. Jesus ajoelhava-se quando orava. Tanto no culto público como no privado, é nosso privilégio dobrar os nossos joelhos perante o Senhor quando lhe apresentamos as nossas petições. Jesus, o nosso exemplo, ajoelhava-se e orava. A propósito dos seus discípulos, está registrado que também eles ajoelhavam-se e oravam. Paulo declarou: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao confessar perante Deus os pecados de Israel, Esdras ajoelhou-se.
Daniel 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Analise cuidadosamente as lições de Jesus acerca da oração. As lições de Cristo no tocante à oração deveriam ser cuidadosamente analisadas. Há uma ciência divina na oração e as suas ilustrações colocam à vista princípios que todos necessitam de compreender. Ele mostra qual é o verdadeiro espírito de oração, ensina-nos sobre a necessidade de perseverança na apresentação dos nossos pedidos a Deus e assegura-nos da sua disposição para ouvir e responder à oração.